Olá! Senado conclui votação em primeiro turno da PEC do teto de gastos. A audiência pública discute sobre o fechamento de agências do Banco do Brasil no Maranhão. Você vai ver ainda, no plenário, deputados lamentam tragédia da Chapecoense. E mais, Comédia Pão com Ovo faz espetáculo solidário pela saúde e tratamento do menino Ravi. Hoje é quarta-feira, 30 de novembro, e o portal já começou. O plenário do Senado em Brasília concluiu no início da madrugada de hoje a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição 55, que estabelece um limite para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A PEC ainda precisa ser analisada em segundo turno, previsto para 13 de dezembro. O texto base da proposta já havia sido aprovado na noite de ontem, mas, para concluir a votação, os senadores precisavam analisar 3 sugestões ao texto, que acabaram todos rejeitados. Um deles, por exemplo, excluía os investimentos em saúde e em educação do teto. A audiência pública que discutiu ontem aqui na Assembleia sobre o fechamento das agências do Banco do Brasil no Maranhão foi bastante concorrida. O superintendente do banco no estado foi ouvido durante os trabalhos. O deputado Max Barro, autor da proposta da audiência, conduziu as atividades. A audiência foi para que o Banco do Brasil explicasse os motivos que levaram ao fechamento de 5 agências no Maranhão e à transformação de 8 em postos de atendimento. Isso é um problema social muito grande e eu acho que a Assembleia está cumprindo o seu papel hoje de fazer essa interlocução, né? Está convidada aqui a autoridade máxima do Banco do Brasil no Maranhão para eles explicar os motivos e nós fazemos uma interlocução com a sociedade, está presente a comunidade, sindicatos, para se procurar encontrar uma solução. As explicações vieram do superintendente do Banco no Maranhão. O principal argumento é a redução de custos em mais de 700 milhões por ano em todo o país e a criação de novas agências virtuais. O atendimento digital ele não é excludente, ele não exclui o atendimento presencial. Os clientes continuarão sendo atendidos. Quem não domina o uso de um smartphone ou de uma rede social ou de uma internet, né, quem não tem essa condição, continua sendo atendido nas agências em qualquer lugar do país, como sempre foi. Os deputados destacaram o fechamento do Banco do Brasil do Anjo da Guarda, motivo de reclamação dos moradores da área Itaquibacanga, que também participaram da audiência. E a gente vem aqui na perspectiva de sensibilizar as autoridades, sensibilizar a direção do banco, a superintendência, para que retorne com o banco, para que devolva o Banco do Brasil à comunidade do Anjo da Guarda, à comunidade da área Itaquibacanga. O fechamento das agências prejudica a população, né, e prejudica o Brasil como um todo. Por essa razão é que nós estamos aqui discutindo, querendo entender, mas reagindo fortemente para que essa medida possa ser revertida. Nessa terça-feira, o PROCON anunciou a decisão judicial que proíbe o fechamento das agências aqui no Maranhão. Com o fechamento dessa agência, nós teremos situações como, por exemplo, o Água das Cunhãs, onde a população terá que viajar cerca de 50 a 100 quilômetros para ter um contato com uma agência fixa e física de atendimento. Isso gera um prejuízo ao consumidor e é por isso que o PROCON ingressou com a ação e conseguiu essa liminar e vamos sustentar essa liminar em todas as instâncias do Poder Judiciário, pois nós entendemos que há fundamentação jurídica e que a Constituição Federal ela deve ser respeitada. Outro ponto citado na audiência diz respeito à situação trabalhista dos bancários diante do fechamento das agências. A preocupação do sindicato, além do atendimento à população, é a garantia dos postos de trabalho. O banco propõe um plano de aposentadoria, que não é de demissão, mas de incentivo à aposentadoria, que significa a redução dos postos de trabalho, já que o banco não vai repor aquelas vagas que serão perdidas nesse plano. O acidente com o avião da Chapecoense, que vitimou ontem mais de 70 pessoas, provocou comoção no país inteiro. Aqui na Assembleia, a tragédia foi lamentada pelos deputados durante a sessão. A sessão desta terça-feira teve início com 1 minuto de silêncio feito pelos parlamentares por conta da tragédia com a delegação do Chapecoense na Colômbia. No pequeno expediente, o deputado Bira do Pindaré fez referência à audiência pública realizada na semana passada no Parque Vitória. E eu destacaria aqui entre as reivindicações apresentadas, primeiro, a complementação da Estrada da Vitória, que é o corredor dos ônibus.
por onde circulam os ônibus na região. Precisa ser recuperado, estão realmente em situação precária e é uma reivindicação que certamente vamos levar ao conhecimento do governo e vamos lutar para que seja implantado. A segunda reivindicação que eu destacaria é a de implantação de uma escola de ensino médio. E o terceiro ponto é a questão dos limites dos municípios, que tem muito a ver com a metropolização. Os deputados Rafael Leitoa e Raimundo Cotrim também repercutiram e lamentaram o acidente. Acredito que realmente era o melhor momento que o clube passava. E eu acho que a atitude mínima da Conmebol é dividir o título, até porque não há a menor possibilidade deste clube disputar uma final de nível internacional no momento que está passando e nem futuramente. E o Brasil todo hoje está voltado para este acidente. E é um fato realmente que deixa todos nós, maranhenses, brasileiros, entristecidos. Ainda no pequeno expediente, o deputado Wellington do Curso fez uma avaliação da viagem que fez à China. Estivemos representando o Estado do Maranhão e a UNALI nessa missão internacional. Eu chamo a atenção de alguns aspectos que foram importantes nessa viagem. Dentre eles, a Conferência Internacional da Cidade Irmã da China, que foi realizada no período de 7 a 10, na cidade de Chongqing, e que contou com a presença de 60 países. Tivemos a oportunidade também de conhecer uma usina de incineração de lixo em Taiwan e conhecer fábricas de reciclagem. A sessão seguiu com a votação em segundo turno da proposta de emenda constitucional da deputada Francisca Primo, que cria o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A proposta foi aprovada por unanimidade. Esse projeto está sendo aprovado num momento importante de estar combatendo essa violência que você vê que não é só nos lares, não é na família mais humilde, mas sim em todos os lares, atrás das cercas elétricas, atrás dos grandes muros. Então a violência contra a mulher acontece em qualquer âmbito da família no estado do Maranhão. Então esse projeto vem ajudar, porque vão ter mais recursos para combater a violência contra a mulher no nosso estado. O maranhense Ananias, meio-campo da Chapecoense, está entre as vítimas da tragédia. Um tio do jogador informou que os parentes esperam um comunicado oficial do clube para tratar sobre o velório e sepultamento. Ele disse ainda que Ananias pode ser enterrado em São Luís. Você vai ver no próximo bloco. Ouvidoria do Tribunal de Justiça ouve moradores em audiência pública. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.